Hoje com o pastor Joseph Prince. Ok, você está pronto para a mensagem? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Quero compartilhar algo que Deus me mostrou antes de ir a Israel. E tem estado no meu coração. Eu compartilhei com meus pastores em Israel. É um assunto que eu nunca li em nenhum livro, eu nunca ouvi nenhuma mensagem. É do Espírito. Se não fosse, eu diria, mas é algo que eu recebi do Espírito. Eu vou mostrar esse versículo e como Paulo estava no fluir do Espírito. Quando escreveu isso, estava sob orientação de Deus. E você vai ver daqui a pouco por que eu estou dizendo isso. Ele diz, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussões. Uma versão em inglês diz dúvidas. Levantem as mãos, irmãos, e digam, sem ira e sem dúvida. Ira é raiva, sem ira e sem dúvida. Amém? Assim deve orar. Você ora levantando mãos santas, sem ira e nem dúvida. Muitas vezes, quando lemos isso, pensamos que é uma condição. Deus está dizendo para levantarmos mãos santas porque nossas mãos estão sujas. Deus está dizendo sem raiva porque estamos irados. Deus está dizendo sem dúvidas porque estamos duvidando. Não, não. Ele está nos dizendo o que os crentes são hoje. Quando levantamos nossas mãos, levantamos mãos santas, sem ira e sem dúvida. Não entenda de forma errada. Deus está dizendo quem você é. Quando você recebe Jesus, suas mãos são santas. Amém? Essas são mãos santas. Diga, quando eu imponho sobre o enfermo, o doente é curado. Na segunda-feira, quando vou trabalhar, tudo que toco prospera. Por isso, aperte a mão do seu patrão. Aleluia! Tudo que você toca prospera. Diga amém. Por isso, impomos as mãos sobre o enfermo. Deus diz que as nossas mãos são santas. Antes suas mãos eram impuras, mas agora são santas. Isso não quer dizer que você sempre faz coisas santas com as suas mãos. Não quer dizer que seus olhos sempre veem coisas santas. Mas Deus diz que eles são santos. Assim como uma borboleta pode às vezes cair na lama ou no lixo, nem por isso ela se torna uma mosca. Continua sendo uma borboleta. O fato de uma borboleta cair no lixo não faz dela uma mosca. Não passa por uma metamorfose e se torna uma mosca. Nem você, quando cai em pecado, você não se torna um não santo, uma pessoa não cristã, que tem que ser salvo de novo. Não, você é uma pessoa cristã que caiu na lama, uma ovelha que caiu na lama. Você não é um porco. Quando o porco cai na lama, ele gosta disso. Um anjinho de lama. Mas você não é um porco. Você não se sente confortável, nem por um momento, quando você cai em pecado. Depois você se sente cheio de remorso, isso mostra que você é nascido de novo. Não é a sua natureza. Posso ter um amém? Veja, eu estava lendo 2 Crônicas 26, a história do rei Uzias. E, para começo de história, esse rei foi um bom rei. Ele começou a reinar quando era muito jovem. Seu pai morreu, ele se tornou rei de Judá. E buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Na Bíblia hebraica, de onde o Antigo Testamento é tirado, diz que enquanto ele buscou Yahweh, Jeová, Elohim o fez prosperar. Diz que Elohim, que é o mesmo Deus, somente os nomes são mudados porque Jeová sempre fala de relacionamento. Enquanto ele buscou um relacionamento com Jeová. Elohim, o mesmo Deus, o Deus do poder. No princípio, Elohim fez os céus e a terra. Elohim é o Deus do poder, da força. O Deus que realiza milagres. Enquanto ele buscou relacionamento com ele, Deus mostrou seu poder. Deus mostrou sua força. Posso ter um amém? Glória a Deus. Levantando mãos santas tem a ver com esta passagem. Eu vou mostrar daqui a pouco, mas primeiro eu vou falar sobre o altar do incenso. Nos dias da antiguidade, durante o tempo de Moisés, o altar do incenso estava diante do Santo dos Santos, onde estava a Arca do Concerto. E o sumo sacerdote ia para esse lugar uma vez por ano, no Yom Kippur, o dia da expiação, e o sacerdote ia a esse lugar com incenso em suas mãos estavam cheias de incenso. E o que ele fazia com esse incenso de cheiro suave? Ele tinha um incensário em suas mãos, com brasas de fogo,
ia diante da arca do concerto no Santo dos Santos. A arca é uma figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Era feita de madeira em forma retangular. Deve ter visto no filme Indiana Jones. No lugar de aprender com a Bíblia, você está aprendendo com Hollywood. Veja bem, a arca era feita de madeira de cetim, que era uma madeira incorruptível, ok? Madeira fala de humanidade, mas a humanidade dele era incorruptível. Coberta de ouro, não dava para ver a madeira porque era coberta com ouro. Ouro fala da divindade. Assim, nosso Senhor Jesus Cristo é 100% madeira, 100% homem e 100% ouro, 100% Deus. Ele é Deus homem, você entende? Somos participantes da natureza divina. Não somos deuses humanos, mas participantes da sua natureza. Ele é o Deus homem. Posso ter um amém? Bem, assim, ele se aproximava de Deus, do que é chamado trono de Deus ou propiciatório. O sumo sacerdote levava o incenso em suas mãos. Levítico 16. Pegará o incenso aromático em pó. O incenso era algo aromático em forma de pó e existiam alguns tipos diferentes de incenso. O cheiro deste pó não era liberado. O cheiro não se sentia até que ele entrasse em contato com as brasas do incensário. Tinha que esquentar o pó para que o cheiro fosse liberado. Assim, o sacerdote entrava com suas mãos cheias de incenso, que são atributos de Jesus Cristo. Todas as palavras, todos os gestos, todos os movimentos do Senhor Jesus são lindos. O Senhor é totalmente desejável. Quando era forte, não era abusador. Quando era gentil, não era, como diríamos, serviçal. Mesmo humilde, ninguém se aproveitava dele. Ele era digno. Tudo a respeito dele era maravilhoso. Quando ele disse que iria morrer na cruz, Pedro repreendeu, e Pedro disse, isso não vai acontecer. Jesus falou com Pedro, mas antes disso ele olhou para os seus discípulos, e depois de olhar para os seus discípulos, ele repreendeu a Pedro, como se dissesse, se eu não morrer, o que vai acontecer com o meu rebanho? Todos os gestos, todas as palavras que Jesus falou foram amáveis. Quando ele disse para Pedro que ele o negaria 3 vezes, e Pedro negou 1 vez, 2 vezes naquela noite, e quando negou a 3ª vez, o galo cantou. Na narrativa do Evangelho de Lucas diz que Jesus estava perante Caifás, mas quando Pedro negou a 3ª vez, ele se virou para Pedro. E aquele olhar disse, eu falei, Pedro, que isso ia acontecer, mas ainda amo você. Toda palavra e todo gesto foram lindos. O incenso fala disso. O que acontecia é quando ele colocava o incenso no fogo, uma fumaça subia e cobria o propiciatório, ou então o sumo sacerdote morria. Amém? Oração e o incenso caminham juntos. Veja em Salmo 141:2 diz, seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como oferta da tarde. Veja, naquela época existiam 2 tipos de sacrifícios no templo. A oferta da manhã e a oferta da tarde. A primeira oferta acontecia às 9 da manhã. O primeiro cordeiro era morto no templo e quando o matavam, o chofar ou a trombeta tocava bom, para que todos soubessem que o cordeiro havia sido sacrificado. Era a hora do favor, o momento da glória. O tempo quando Deus perdoava os pecados. E quando o sacrifício da tarde acontecia às 3 da tarde, o próximo cordeiro era morto. O cumprimento disso foi visto quando Jesus morreu na cruz, no dia da sua crucificação. A Bíblia diz a hora exata quando colocaram os pregos nas suas mãos e nos seus pés. E quando isso aconteceu era 9 da manhã. Veja, ele estava na montanha alta chamada Calvário, no mesmo bloco de montanhas onde estava o Monte Moriá, onde o templo estava, e no momento que ele foi cravado na cruz, lá atrás eles ouviram o som de uma trombeta. O cordeiro, o primeiro sacrifício, tinha acontecido. No templo o incenso era queimado, e o aroma subiu para Deus. Nós fomos aceitos
no seu aroma. Deus sentiu o cheiro do seu filho e aceitou você. Vocês me acompanham? E Jesus morreu às 3 da tarde. Tudo foi feito e ele clamou, consumado. E ele disse, Pai, nas suas mãos eu entrego o meu espírito. E ele entregou o seu espírito, exatamente às 3 da tarde. Quando ele morreu, o centurião olhou para cima. O que fez o centurião dizer, certamente ele era o Filho de Deus, porque a trombeta soou, o incenso foi queimado e toda a terra tremeu. O sacerdote que oferecia o incenso tremeu ao olhar para o véu que separava o Santo dos Santos, a Arca do Concerto, e alguém rasgou o véu de cima para baixo. Como se Deus dissesse, não existe mais separação entre Deus e os homens por causa do pecado do homem. Bem-vindos ao lar, filhos. O mesmo sangue que lavou nossos pecados abriu o caminho para retornarmos ao lar. Eu não vou matar, não vou punir e não vou julgar você, porque você agora é meu. Aleluia! Seu julgamento ficou na cruz. Está consumado. Amém, igreja? Em Apocalipse, nós vemos algo muito interessante. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e colocou-se de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Quando Moisés construiu o tabernáculo, Deus disse, faça segundo o modelo que eu mostrei na montanha. O céu é o padrão verdadeiro. A terra é cópia desse padrão. Amém. Assim no céu existe um incensário de ouro que carrega o incenso, a maravilha, a beleza e os atributos de nosso Senhor Jesus Cristo. E os anjos misturam com as nossas orações. Quando você ora para com Deus, as suas palavras não são perfeitas, você não sabe como orar bem, não sabe se está usando palavras da Bíblia, não está seguro se a oração está em fé, se Deus vai aceitar. Mas isso não importa, contanto que você ore. Porque o que Deus faz é que o Senhor Jesus, que é o seu sumo sacerdote, pega as suas orações, mistura o incenso de aroma suave, que é a sua própria pessoa, a fragrância da sua pessoa, e ele adiciona esse incenso às suas orações. Quando ele apresenta a Deus, Deus recebe e diz, de quem é essa oração? Ela é linda. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém? Sua oração não chega a Deus como você ora, mas ela chega aos céus através de Jesus. Por isso Jesus é o sumo sacerdote. Ele é o nosso mediador. Ele aperfeiçoa tudo em você. Amém? Os anjos adicionam incenso às orações dos santos e nós somos os santos. Glória a Deus. Bem, vejamos o primeiro incidente com respeito ao altar de incenso. Essa revelação me atingiu fortemente. Voltemos ao rei Uzias. Enquanto, sempre que você vê a palavra enquanto, é que alguma coisa aconteceu errado. Enquanto buscou, quer dizer, por um tempo ele não fez isso. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Vamos ao versículo 15. Em Jerusalém construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso e a sua fama espalhou-se para longe. A palavra extraordinariamente é a palavra pelei. Maravilhas. Deus o ajudou com milagres extraordinários. Foi extraordinariamente ajudado. Alguns dizem que conseguiram tudo por conta própria, mas isso não existe. No mundo esse tipo não existe. Essa raça não existe. Ninguém fez nada sozinho. Sua mãe ajudou você. Sua tia ajudou você. Alguém ajudou você. Amém? No que diz respeito a eu e a você, Deus é nosso ajudador. Eu prego muito sobre o favor de Deus, peço a Deus por sabedoria, especialmente para aqueles que estão em vendas, aconselho sempre, antes de ir para o trabalho, peço a Deus sabedoria e favor. Isso é muito importante. Sabedoria e favor. Não importa se alguém tem mais experiência do que você, as pessoas tendem a ajudar aquelas que elas gostam. Amém? Se as pessoas gostam de você, vão comprar de você. Elas não sabem por quê, mas querem comprar de você. Isso se chama favor de Deus. E Jesus veio para trazer favor com Deus e favor nas nossas vidas,
Posso ter um amém? A Bíblia diz que Deus guarda o seu respirar em suas mãos. Deus é misericordioso. Ele não quer que nenhum homem se perca. Não existe pecado imperdoável. Se conhecer quem morreu na cruz, ele é maior do que os seus pecados. E foi ele que tomou o nosso lugar e morreu por nós. Ele foi punido por nossos pecados. É por isso que o Deus 3 vezes santo não pode punir você hoje. Porque ele enviou Jesus para se tornar o seu substituto, para levar seus pecados. Se Deus punisse você pelos pecados que ele puniu seu filho, ele seria injusto. É por isso que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se não entende isso, não entende a santidade de Deus. Foi isso que aconteceu na cruz, quando Jesus disse, está consumado. Todo o pecado foi coberto. Amém. Jesus ressuscitou 3 pessoas. Existem outros que não foram registrados, mas 3 foram registrados. Ressuscitou uma menina que tinha acabado de morrer, a filha de Jairo. O outro foi o filho da viúva de Naim, que havia morrido horas antes. E por último, Lázaro, que estava morto por 4 dias. Seu corpo já estava, como disse a sua irmã, cheirando mal. Morreram em horas diferentes, estavam mortos por tempo diferente, mas Jesus ressuscitou os 3. Nós julgamos as pessoas que estão mortas espiritualmente pelo tempo que elas têm estado mortas. A Bíblia diz que esses 3 mortos estavam mortos. Se você está morto, está morto. Ou morto há 1 hora, ou 2 horas, ou morto há 4 dias, você está morto. E ninguém pode levantar você da morte. Somente Jesus, que disse, eu sou a ressurreição e a vida. Nós falamos assim, ele cometeu esse tipo de pecado, eu não cometo. O pecado de justiça própria, para Deus, é um pecado pior do que os pecados da carne. Todo pecado é pecado. Mas o que estou tentando dizer é que Jesus disse para os fariseus, as prostitutas e os coletores de impostos entram no reino de Deus antes de vocês. Pense bem nisso. É mais fácil eles serem salvos do que vocês religiosos que dizem, eu guardo a lei, não sou pecador, não sou tão mau quanto aquela pessoa. Somos todos pecadores. E precisamos de um Salvador. Posso ter um amém? Vemos Uzias, ele foi extraordinariamente ajudado e se tornou forte. Uau, faz tanto tempo que eu falei isso hoje. Vejamos o que aconteceu quando ele se tornou poderoso. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Ele não tinha que queimar o incenso, ele era o rei. Naquela época, sob a lei, o rei não podia agir como sacerdote. Isso era orgulho. Somente o sacerdote tinha sido separado para oferecer incenso. Amém? Essa era a lei. Na lei era assim. O rei era responsável pelo reino, pela jurisprudência e pela administração do governo. Mas o sacerdote era responsável pelo incenso e pelos sacrifícios, mas ele queria ser sacerdote. Veja o que aconteceu. Quando se tornou poderoso, seu orgulho provocou a sua queda. Em outras palavras, ele confiou na sua própria força. Ele confiou em si mesmo. Eu sou rei, ninguém diz o que eu devo fazer. Eu sou rei. Esse egocentrismo que produziu o orgulho, que produziu a ira que vamos ver agora. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram, não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. E Uzias ficou furioso, cheio de ira e raiva. E estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se, indignou-se contra os sacerdotes, e na mesma hora surgiu lepra em sua testa.
O que o fez ficar irado? Com raiva. O que o fez irritado? Incendiado? Com a ira. Quando oferecia o incenso? O orgulho. O que o fez cheio de orgulho? Confiar em si mesmo. Esqueceu que seu nome era Uzias. Uzias significa: o Senhor é a minha força, minha fortaleza. Você sabia que os israelitas inventaram uma pequena metralhadora chamada Uzi? Uzi quer dizer a minha força. Com a terminação Iá fala de Jeová. Uziá quer dizer Deus é minha força. Não a metralhadora. Esqueceu seu nome. Jeová é minha força. Jeová é a sua força. Na verdade, sabia que no cristianismo nós temos a ideia, quando eu me tornar mais forte no Senhor, quando ouvir muitas mensagens, quando comparecer à igreja regularmente e participar de suas atividades, eu vou ficar mais forte e não vou mais ser tentado, não vou ter mais experiências negativas. Não, irmão. A marca do crescimento é que você vê mais fraquezas em você mesmo. Mas você vê que somente em Cristo existem recursos. Eu repito, você vai ver mais as suas fragilidades. Você vai ver como você é mau. Crescimento é quando você vê como a sua carne é má, mas vê como Jesus é maravilhoso e como Ele é sua identidade. Isso, amigo, é crescimento. Amém? Assim, antes de existir a raiva, vem o orgulho. O orgulho vem do egocentrismo, o ego, eu, meu. Eu não estou feliz. Por que não está feliz? Porque aquele é o meu lugar. O diácono deu para aquela senhora. Aquele é o meu lugar. Todo mundo sabe disso. Mas esse diácono, eu vou pegar ele. Sempre é o meu, o eu, o ego. Como ele ousa falar comigo assim? Como ousa? Eu, meu. Só fala dele mesmo. Normalmente acontece com aqueles que pensam que são importantes, como aquele rei. Ok? Quando ele estava com raiva, a Bíblia diz, ele estava diante do altar de incenso. Voltemos ao versículo. Não esqueça que isso aconteceu por causa do incenso. A hora de orar. Surgiu lepra em sua testa. Lepra. Existe um ensinamento na Bíblia sobre a lepra. Lepra é um tipo do pecado. A lepra no corpo não é tão ruim como a lepra na testa, na cabeça. Na testa é o pior tipo de lepra, como está em Levítico 13. O homem está leproso e impuro, o sacerdote terá que declará-lo impuro. A palavra impuro aparece 2 vezes no hebraico. Devido à ferida na cabeça. O versículo anterior fala da testa. Se a lepra está na cabeça, a pessoa não é somente impura, 2 vezes impura. O que isso nos diz hoje? Podemos até enganar as pessoas com as nossas ações. Podemos tentar impressionar as pessoas com as nossas palavras. Mas Deus vê nossa cabeça, irmão. Seu crânio. Onde estão seus pensamentos? Apesar de as pessoas não verem seus pensamentos, veem as suas ações. Você pode ter palavras muito bonitas, mas dentro você chama alguém de idiota. Certo? A lepra está aqui dentro. Deixe-me dizer algo sobre a Bíblia. Todos sabemos que o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Mas só foi mencionado em João. Nos outros evangelhos não é mencionado. Mas, na ordem da narrativa, em Mateus, o primeiro milagre que Jesus realizou foi quando ele desceu da montanha. Depois de pregar e manifestar o reino, ele desceu e um leproso veio a Jesus e disse, Senhor, se quiser. Ele não duvidou da capacidade, duvidou se Jesus queria. Pode me tornar puro. E Jesus, como eu disse, é como incenso em tudo que ele faz. Ele não pediu que Jesus o tocasse. Já tinha desistido do toque das pessoas. Ele disse, pode me limpar? E Jesus o tocou. Foi a primeira coisa que ele fez. Restaurou para aquele homem sua humanidade. O fez sentir uma pessoa. Por muito tempo não havia sido tocado. Jesus primeiro tocou e disse, eu quero. Seja limpo. E a lepra saiu. Veja, sob a lei, se o puro tocasse o impuro se tornava impuro. Mas na graça, Jesus que era puro tocou o impuro.
e o impuro se tornou puro. Você não está sob a lei, mas sob a graça. Por isso, quando impõe as mãos sobre o enfermo, não tenha medo, não existe osmose reversa. Você não vai ficar doente. Existem pessoas que, quando impõem as mãos sobre os endemoniados ou enfermos, têm medo da osmose reversa. Existe uma válvula, no seu coração tem uma válvula que Deus colocou para que o sangue não retorne. Uma válvula de proteção. Você não vai pegar o que a pessoa tem, ela vai pegar o que você tem. Porque Cristo está em você, a esperança da glória. Impõe as mãos. Não é você que é o curador. Quando alguém é curado, foi curado, foi curado. Não haja como você fosse o tal. Aqui está a minha mão, venha, venha todos vocês, quem não tem cabelo, quem tem cabelo, encoste a cabeça aqui. Vamos lá, dê uma cabeçada aqui na minha mão. Não é você, irmão? Você pensa que é você que cura? Quando alguém é curado, mas quando ninguém é curado, também não assuma a culpa. Não tem nada a ver comigo. Eu não sou o curador. Então diga, o próximo. E você vai ver mais pessoas curadas. Quando eu não estar presente. Amém? Certo? Voltemos ao versículo 19. Foi quando li esse texto que recebi a revelação um dia. Eu estava sentado na minha cadeira branca, bem cedo de manhã, lendo a palavra. Uma das melhores horas de ler a palavra é quando estamos descansados. Amém? Assim. Eu estava lendo e vi isso diante do altar de incenso. Tudo isso aconteceu diante do altar de incenso. Aí eu recebi a revelação que essas coisas aconteceram. A ira, o orgulho, tudo isso diante do altar de incenso. Eu me lembrei que outro incidente aconteceu diante do altar de incenso e o Espírito Santo me lembrou a história de Zacarias, o pai de João Batista. Vamos à história em Lucas 1. Verso 7, mas eles não tinham filhos porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Zacarias era um ancião, sua esposa Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Veja que ambos eram avançados em idade. Certa vez, estando de serviço seu grupo, ele foi escolhido por sorteio de acordo com o costume do sacerdócio para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Eles lançavam sorte para ver quem iria queimar o incenso. Alfred Edersheim, que era um erudito no estudo do tabernáculo, ele disse muitas coisas, alguns fatos que alguns talvez não achem interessante. Ele disse que na época de Jesus, na verdade antes de Jesus, o que acontecia era, de todas as responsabilidades no templo, abrir os portões de manhã, acender a menorá, o candelabro, ajustar todas as coisas, a mais desejada de todas as responsabilidades era queimar o incenso. Porque ao queimar o incenso, o aroma envolvia o sacerdote. E por dias aquela fragrância permanecia. E parecia que quando o aroma estava presente, boas coisas aconteciam. O mal ficava distante. Por isso todo sacerdote desejava isso. Por isso o sacerdote que queimava incenso era o mesmo que orava pelo povo lá fora. Na hora do incenso. Quando ele saía com aroma de incenso, ele era o sacerdote que ia para a parte de fora orar pelo povo. Amigo, deixe-me dizer-lhes algo. A Bíblia diz que, para com Deus, nós somos como o doce aroma de Cristo. Não existe sumo sacerdote como Jesus e não existe fragrância como Ele. Todo pensamento, toda palavra, toda ação exala uma fragrância que o Pai aprecia. Isso traz prazer a Deus e nós somos aceitos nele. Amém? Então, o que acontecia? Edersheim disse que quando as portas se abriam, os sacerdotes corriam para o lugar onde queriam realizar seu trabalho. Obviamente, todos corriam para o altar de incenso. Edersheim diz, baseado na história rabínica, que um dia, um dos sacerdotes caiu e quebrou a perna. E o sumo sacerdote e todo o conselho se reuniu e disse, agora temos um novo sistema, a partir de agora vai ser por sorteio. Dessa vez, quando lançaram sorte, a sorte caiu para este homem ancião chamado Zacarias. Foi escolhido por sorteio para queimar o incenso. Versículo 10. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo estava orando do lado de fora. O povo estava orando do lado de fora porque sabiam que quando o incenso subia, chegava o momento do favor.
Quando orassem a Deus, quando o incenso subia, as orações eram respondidas. Eles ficavam também aguardando a bênção do sacerdote. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Aleluia! O anjo apareceu e sabemos que era Gabriel, o arcanjo. Apareceu. O altar de incenso estava aqui e ele apareceu ao lado direito. Zacarias estava oferecendo no altar de incenso e o anjo apareceu. Nós lemos que Uzias estava diante do altar de incenso. Estava indignado. Mas aqui o anjo apareceu ao lado direito do altar de incenso, diante de Zacarias. Conhecemos que o problema de Zacarias era a dúvida. Sem ira, Uzias, sem dúvida, Zacarias. Continuemos lendo. Quando Zacarias ouviu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. E será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão. E o anjo continuou a dizer, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele prepararia o caminho para o seu primo, o Senhor Jesus Cristo. E o mesmo anjo, depois de entregar essa mensagem, foi para Nazaré, para uma jovem virgem, talvez com 14 ou 15 anos, Maria, e disse a ela que ela seria mãe do prometido Messias, Jesus Cristo. Certo? O anjo apareceu primeiro a Zacarias e deu as boas novas. Veja a resposta de Zacarias. Versículo 18. Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Sou velho e a minha mulher é de idade avançada. Note que ele disse, como posso ter certeza disso? Como posso estar certo que está dizendo a verdade? Sou um homem velho. Minha mulher de idade avançada. Ele duvidou da palavra do anjo do Senhor. Veja, a reação de Maria foi diferente. O mesmo anjo foi a Maria, em Nazaré, e disse, você dará luz a um filho, e ele salvará seu povo de seus pecados. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso? E não como posso ter certeza? Como posso ter certeza que o que o senhor diz é verdade? Maria disse, como acontecerá isso? Se eu sou virgem, ela não duvidou que isso iria acontecer. Ela pergunta, de que forma? Visto que não conheço varão. Ela se referia à metodologia. Zacarias falava de impossibilidade. Você entende? Voltemos a Zacarias. Vejam, irmãs, os homens são preconceituosos. Ele disse, eu sou velho e minha esposa é super velha. Ele achava que era só velho, mas vimos que ambos eram avançados em anos. Eu sou velho, mas minha esposa é velhíssima. O problema de Zacarias era a dúvida. Veja a resposta do anjo. O anjo disse, eu sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora, você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Muitas vezes, Deus pode fechar nossa boca, como fez nesse caso, para que ele não estragasse o processo da gravidez de Isabel. Porque nossas palavras podem destruir ou construir. Se Deus fechar sua boca por 9 meses, eu garanto que sua vida será bem melhor. Pastor, ore para que isso aconteça com a minha esposa. Cala a boca, irmão. Começa com você. Veja como você usou sua boca erradamente. Sempre é assim. Eu sou velho, mas ela é super velha. Ele duvidou. O anjo que está sempre na presença de Deus. Eu sou Gabriel. Você duvidou das minhas palavras. Vai ficar mudo até que o menino nasça. Ele esqueceu o seu nome. Zacarias. Esqueceu o seu nome de sua esposa Isabel. Zacarias é um nome hebraico que significa o Senhor lembra. Zacar lembra, Yahvé. Zacaria.
o Senhor lembra. Isabel ou Elizabeth significa Eli. Na cruz Jesus clamou, Eli, Eli, meu Deus, para que possamos clamar, Ave, Ave, meu Pai, meu Pai. Jesus disse, por que me desamparaste? Para que possamos clamar, por que me abençoaste? Uma troca divina, amém? Assim Eli é meu Deus, Shavet, Eli, Shavet, Elizabeth, significa a promessa de Deus. Certo? Zacarias e Isabel geraram João. Em hebraico, Yohanan significa o Senhor é a graça. Yahvé Hanan, graça. Existe uma mensagem aqui. Deus lembrou sua promessa e trouxe o Senhor que é a graça. A graça não é um ensino, uma doutrina, é o Senhor. Graça é o Senhor Jesus. Deus lembrou sua promessa. Quando você esquece as promessas de Deus, você duvida. Quando orar, lembre suas promessas. Quando orar, lembre de Uzias. Uzias esqueceu seu nome. Sua força não vinha dele, vinha do Senhor. O Senhor é sua força. E aqui Zacarias esqueceu seu nome da sua esposa. Ele esqueceu que Deus se lembra dos seus juramentos, suas promessas, e que sempre dá graça. Amém? Olha aqui para mim, irmão. Lembre disso. Maria teve uma resposta diferente. Foi essa. Quando o anjo disse, você dará luz a um filho, seu nome será Jesus, salvará seu povo dos seus pecados, e Deus dará a ele o trono do seu pai Davi. Você sabe como ela respondeu? Ela disse o seguinte, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Toda a responsabilidade está na sua palavra, na palavra de Deus. Não está sobre você, nem mesmo sobre a sua fé. Você coloca na palavra que foi dita a responsabilidade e o poder de cumpri-la. Descanse nela. A palavra de Deus tem o poder e não você. Quando Deus falar algo, simplesmente diga amém. Amém quer dizer que aconteça comigo conforme a tua palavra. Ela disse amém. Eu tenho uma mensagem sobre amém. Lembra a história que eu contei a respeito de um judeu que estava na aula e um rabino estava ensinando e o rabino disse que vocês vivam até ter 120 anos e um dos meninos gritou amém. E os outros meninos riram dele. Depois zombaram dele, dizendo, você acredita mesmo que vai viver 120 anos? O fato é, todos morreram, menos aquele menino. Ele viveu até 120 anos, porque disse amém. Está no meu sermão chamado O Poder do Amém. Um dos nomes de Jesus é amém. A palavra hebraica para fé é aman. É amém. Na Jordânia tem uma cidade chamada Amman. Certo? Quer dizer fé, aman. Maria disse assim, seja conforme a tua palavra. A responsabilidade de cumprir não estava nela, mas na palavra. Essa é a resposta que Deus quer de você. Este ano é o ano da restauração. Que Deus restaure sua saúde, sua juventude. Amém? Glória a Deus. Aqui tem uma lição para aprendermos. No caso de Uzias, a ira, seu problema era a ira. No caso de Zacarias, o problema era a dúvida. Deus diz que devemos orar no altar de incenso, sem ira e sem dúvidas. Qual era a raiz do problema desses dois? Posso dizer? Complexo de superioridade. Eu sou rei. Posso ser sacerdote se quiser. Eu também sei oferecer incenso. Eu. Superioridade. É um problema de orgulho e também de egocentrismo. Você sabe como o orgulho se manifesta? Sempre com ira, sem paciência, se achando o mais importante no mundo. Eu exijo que a garçonete me trate bem. Eu exijo que essa pessoa ligue a seta antes de entrar na minha faixa. Você vai viver decepcionado, porque o mundo não é perfeito. Esse é um problema de egoísmo, que produz orgulho, produz ira e até mesmo indignação. Qual o problema de Zacarias? Era a sua dúvida.
Esse era seu problema, que também vem pelo egoísmo. O motivo por que duvidou, no versículo 18, que ele diz para o anjo: como posso ter certeza disso? Eu sou um homem velho e a minha mulher é avançada em idade. A dúvida age assim. Por exemplo, Deus diz: vai a Israel, e você diz: como? Eu já sou tão velho, estou velho. Sou avançado em idade, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Veja, você não deu importância à palavra que Deus disse, você não se lembrou da promessa, você não deu valor à sua palavra, deu valor a si mesmo. Olha para mim, isso é egoísmo. Olha que eu sou velho e sou avançado em idade. Quem está falando de você? Se Deus pode renovar o ventre da sua esposa, deixe acontecer, porque para Deus fazer o ventre da sua esposa conceber, Deus tem que fazer algo na sua vida também. E Deus vai ter que fazer um milagre no corpo dela. Deixe acontecer. Deus agiu na vida de Sara quando ela tinha 90 anos e na vida de Abraão quando ele tinha 100. Mas o que você responde? Eu sou velho. Moisés morreu quando tinha 120 anos. E a Bíblia diz que seus olhos não escureceram. Tem gente nova que não enxerga. E o seu vigor não diminuiu. Você tem o que você crê. E ele estava vivendo na lei, nós vivemos na graça. Firmados sobre melhores promessas. Se não pregarmos isso, as pessoas não crerão. Se não crerem, duvidarão e não verão. É melhor se calar do que dizer que está velho. Posso orar para Deus fazer você ficar mudo e renovar sua juventude? Muitas pessoas não sofrem disso. Elas nunca perdem a paciência. Eu tenho 2 pastores assim. Eles nunca perdem a calma. Alguns de vocês são pessoas muito tranquilas. São crentes que não perdem a calma. Sabe qual é o seu problema? É o outro lado da questão. Não consigo. Sou velho. Não consigo. Não tenho formação. Não consigo. Não tenho muitos dons. Paulo, pelo Espírito, falou a respeito disso em 1 Coríntios 12. Ele descreveu os 2 complexos. Os 2 são baseados no ego. O de superioridade e o de inferioridade. Jesus não era um nem outro. Jesus podia se irar sem pecar. Quem disse que irar-se é pecar? Deus se ira, mas a sua ira é por causa de você, por seu amor por você. Ele não quer que ninguém destrua ou fira você, ou o engane. O amor tem que ter paixão, não somente dizer eu te amo. Eu amo você. Você quer um amor que vai se posicionar em frente do destruidor que está tentando prejudicar o seu amado e vai lutar? Jesus fez isso contra o diabo. Ele ficou no meio e entregou sua vida por nós. Amém? Eu amo isso. Na narrativa de Mateus verá isso. Ele virou a mesa dos mercadores, ele limpou o templo. Ele estava indignado, disse: não faça da casa do meu pai um covil de ladrões. Ele os expulsou porque estava enganando o povo. Eles estavam vendendo com lucros exorbitantes. Ele ficou indignado com a injustiça dos mercadores. Ele os expulsou e no versículo seguinte diz que os cegos e paralíticos vieram a ele no templo e ele os curou. Ele podia se indignar e ainda assim curar. Eu amo o Senhor e a sua harmonia perfeita. Ele podia se indignar e ao mesmo tempo curar o enfermo. Indignado com a justiça própria dos fariseus religiosos. Atitudes santarrões, que roubavam o povo, mas com o povo ele era gentil. Assim, amigo, era o Senhor Jesus. Não é isso ou aquilo, mas é uma moral e excelente virtude que nós vemos. Amém? Um é o complexo de superioridade, o outro de inferioridade, e Paulo descreve isso em 1 Coríntios 12. Sobre o complexo de superioridade, a cabeça não pode dizer, porque eu sou cabeça, eu não tenho necessidade do pé. O olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. O que quer dizer isso? Eu não preciso de você.
Complexo de superioridade. Ok? Por outro lado, tem o complexo de inferioridade. E ele dá um exemplo no mesmo capítulo 12. E ele diz que o ouvido não pode dizer para o olho, porque eu não sou olho, eu sou ouvido, eu não sou parte do corpo. Inferioridade. O olho é melhor. Os rapazes olham para os olhos das mulheres e dizem, eu queria nadar nesses olhos. Quando estava namorando com a minha esposa, eu dei flores com esses dizeres, seus olhos me encantam. Ei, eu fiz bem. E ainda me encantam. Ninguém olha para a orelha de uma garota e diz, que linda orelha, amor. Ninguém focaliza no ouvido. Paulo, de forma bem-humorada, diz, se o ouvido disser para o olho, porque não sou olho, não pertenço ao corpo. Inferioridade. E Deus diz, aquelas partes que achamos que são indecorosas, Ele trata com honra especial. Confie na palavra de Deus, não diga, eu sou velho, eu sou isso, sou aquilo. A Bíblia diz que aos olhos de Deus você não é mais você, você é como Jesus. Sua nova identidade é a do que está à destra de Deus. Como Ele é aceito por mim, assim é você. Como Cristo é amado, assim é você. Como Cristo é justo, assim é você. Como Cristo é santo, assim é você. Santo! Suas ações talvez não sejam santas, assim como a borboleta que caiu na lama ou no lixo. Continua a borboleta. Borboleta que caiu no lixo. Só porque a borboleta caiu no lixo, não passa por uma metamorfose, vira uma mosca. Não, continua a borboleta. Se caiu em pecado, levante-se e lave-se com a água da palavra e continue sendo borboleta. Você jamais voltará a ser uma lagarta. Já nasceu de novo. A diferença é que a borboleta não gosta da sujeira. A mosca adora o lixo. Esse é o cheiro que eu gosto. A mosca gosta daquilo. O Filho de Deus não gosta. Ele pode cair, ter sido tentado pelo que viu e pode até mesmo cair, mas quando tudo passa, não se sente bem. Prova que você é salvo. Deus não vai condená-lo. Quando meu filho cai, eu não digo, você é estúpido, você cai toda hora. Crianças vão cair mesmo. Pastores, vamos buscar sabedoria com respeito a essas coisas. Não açoite uma criança quando ela cai, alimente-a e a faça forte. Amém? Vamos concluir. Não esqueça, Deus não quer que tenhamos complexo de superioridade nem de inferioridade. Lembre-se da cabeça. Líderes, vocês estão em posição. É interessante que Paulo diz, a cabeça não pode dizer, a cabeça é sempre o líder. Não pode dizer para o pé, não preciso de você. O olho não pode dizer para a mão, o olho está na cabeça, fala da liderança. Líderes muitas vezes se sentem superiores. Pensam que não precisam de ninguém. Se você diz, não preciso da perna, a perna diz, como é que você vai sair daqui? Vê aonde você vai chegar. Agora, se quiser fazer as pazes, vai ter que cheirar meu pé. Pastor, isso é terrível. Eu sei. Mas Jesus é maravilhoso. Graças a Deus, estamos nele. Ele não se apresenta superior nem inferior. A Bíblia diz, antes de lavar os pés dos discípulos, pés. João 13:3. Jesus sabia 3 coisas. Que tudo estava debaixo do seu poder. Que viera de Deus. E estava voltando para Deus. Você precisa saber isso. Assim diz o verso 4. Levantou-se da mesa, tirou a capa, colocou uma toalha na sua cintura, derramou água na bacia e lavou os pés dos discípulos. Pessoas seguras sabem o que Deus lhes tem dado. Eles são aqueles que podem servir. Os que acham que são muita coisa, esses são inseguros. Os orgulhosos são inseguros. Os que se sentem inferiores são inseguros. Temos que ser como Jesus. Pessoas seguras. Jesus sabia que o Pai havia colocado quantas coisas. Se soubesse que o Pai lhe deu tudo e visse outras pessoas abençoadas, não sentiria nenhum ciúme.
Ciúme é coisa de gente pequena. Você pensa que Deus abençoa alguém e vai sobrar pouco agora para você. Por isso tem ciúmes. Mas quando sabe que Deus deu todas as coisas, isso vem quando medita na palavra, quando lê a Bíblia, aí fica seguro. Todos têm sua porção. O que é meu ninguém toca, o que é seu ninguém toca. Para que ciúmes? Vamos celebrar as bênçãos uns dos outros. Deixe-me concluir. Sob a lei, o rei não podia executar o ofício do sacerdote. O sacerdote não podia fazer o ofício do rei. Apareceu um rei muitos anos atrás, antes da lei. Seu nome era Melquisedeque. Ele veio trazendo vinho e pão. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, quando se levantou dentre os mortos, no Salmo 110, Deus o Pai disse para ele: Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdote rei. Na época de Davi, o rei era um rei. Na época de Uzias, um rei era um rei. Sacerdote era sacerdote. Mas Jesus é um rei sacerdote. E nós, que somos sua família, somos sacerdócio real. Como sacerdotes, podemos levar incenso de louvor e orações a Deus. Pelas virtudes de Cristo, somos aceitos. Como reis, com a presença de Deus, podemos dizer: câncer, enfermidade, morra em nome do Senhor Jesus. E elas vão morrer. Amém? Podemos declarar, porque na palavra do rei existe poder. Assim, como sacerdote, você fala com Deus. Louvor, oração. Como rei, você fala as suas circunstâncias. Agora, estamos numa posição quando nunca teremos lepra. Porque estamos acima da ordem da lei, acima da ordem de Levi, somos a ordem de Melquisedeque, o sumo sacerdote da graça. Último versículo e vou concluir. Se lembra de Lucas 1, onde fala de Zacarias, o sacerdote mudo. Ele saiu. Ele abriu a cortina e foi na direção do povo. O povo estava esperando do lado de fora. Ele tinha que abençoá-los, mas naquela hora ele... As pessoas se entreolharam. Vai embora, vai embora. O show acabou, ele não tem o que dizer. Ali estavam todos. E o sacerdote, nada pior do que um sacerdote que não tem uma bênção para dar. E o povo começou a sair um a um, desapontados. Naquele dia saíram sem a bênção. Isso está em Lucas 1. Você sabe como termina o Evangelho de Lucas? Vamos concluir com esse texto. Jesus ressuscitou dos mortos e a Bíblia diz, tendo-os levado até as proximidades de Betânia, isso aconteceu 40 dias depois da ressurreição. Ele os levou até Betânia. Nos dias de hoje, aquela área não pode ser visitada. Tem um muro lá. Algumas semanas atrás estive bem próximo. Tem um caminho que Jesus deve ter andado. E é um lugar muito lindo. Lindo. Pinheiros por todo lado, espalhados por aquela região. E eu imaginei o meu Senhor caminhando por ali. E eu disse para os meus pastores que Betânia era o lugar favorito de Jesus na terra. Sempre que ia ao templo, era rejeitado lá. E quando voltava, ficava em Betânia, na casa de Lázaro e suas irmãs Marta e Maria. Ele era bem-vindo lá. Era aceito, era ungido, era amado por aquela família. Quando Lázaro estava doente, vieram mensageiros dizendo: Senhor, aquele que tu amas está doente. Era o seu lar, longe de sua casa. Jesus amava Betânia. Hoje, se for a Israel, vão mostrar um monte onde existe uma igreja chamada Igreja da Ascensão. Mas não é verdade. A Ascensão não foi no Monte das Oliveiras. Foi bem mais adiante. Uma pequena cidade chamada Betânia. Lá, Jesus ascendeu aos céus. Esse é o último capítulo de Lucas. O livro começou com um sacerdote mudo que não podia abençoar. Lucas encerra o seu livro assim. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus levantou as suas mãos como um sacerdote e abençoou.
seus discípulos, nos abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu, como se não quisesse parar de abençoar. Ele não queria deixá-los, não diz que ele foi. Está na voz passiva, ele foi elevado ao céu, é como se ele foi tomado pelo Pai. A última imagem é de um sacerdote que não era mudo. Um sacerdote que abençoa e a bênção permanece. Finalmente temos o sacerdote que tem a força de Deus, que se lembra das promessas de Deus e é a graça personificada. E quando era assunto, no livro de Atos, um anjo disse: por que olham para cima? Por que estão olhando para o alto? Esse mesmo Jesus voltará. Da mesma forma que foi, ele retornará. Amigos, esperamos por isso. Quando ele voltar, vai consertar tudo o que está errado. Vai punir todo o mal. Para nós não haverá punição. Ele foi punido em nosso lugar. Nós teremos um novo corpo que jamais verá a porta de um hospital. Viveremos não flutuando, mas num corpo eterno. Quando ele voltar, não haverá mais morte, nem dor, nem choro, nem agonia. E o reino de Deus será implantado na terra. E o reino de Deus virá à terra, e Israel será salvo. Os dias de choro pela perda de filhos e filhas chegará ao fim. Quando o Messias voltar, até que aconteça, levantem a cabeça. Não existe ninguém como ele. E vocês são vistos por Deus nele. Descubram como ele é, porque como ele é, assim Deus vê você. Você está nele. Você é seu aroma. Ele é o sacerdote rei e vocês são o sacerdócio real. Amém, igreja, dê louvor, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Cabeças baixas e olhos fechados neste lugar. Amigo, deixe-me dizer algo. Você não está aqui por casualidade ou por acaso, mas por ordem divina. Deus o ama e queria que você escutasse essa mensagem. Deus ama você, amigo. O Senhor Jesus disse para um líder religioso, certa noite. Seu nome era Nicodemos e Jesus disse para ele, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus disse isso porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Se tem ouvido uma pregação de condenação, esse não é o Evangelho. Escute as palavras dos lábios abençoados do Mestre. Ele disse, Deus não enviou seu Filho para condenar, mas para salvar. Você é salvo? Ou confia que sua própria força pode produzir vida vitoriosa? Jesus prometeu, eu vim para que tenham vida, e vida abundante. Quando Jesus chega, nesse momento, sua vida se torna abundante. Se esse é você onde você estiver, amigo, faça essa oração de todo o seu coração. Fale do coração, onde você estiver assistindo, diga isso para o Senhor. Diga, Pai, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que foi enviado para morrer como meu substituto na cruz, para levar todos os meus pecados, ser julgado em meu lugar e morrer na cruz. No terceiro dia, o Senhor ressuscitou dos mortos, como uma proclamação divina, que o Senhor aceitou o que ele realizou. Portanto, meus pecados estão perdoados. Eu nasci de novo. Sou cheio do Espírito Santo. Experimento os favores de Deus. Jesus Cristo é meu Senhor. Em nome de Jesus.
Amém. Amigo, se você fez essa oração, você agora é filho de Deus. As coisas velhas se passaram, você não é mais pecador, você agora é nova criatura, rei e sacerdote em Cristo Jesus. Amém. Você terá que crescer, terá que aprender mais a respeito da salvação. Será um tempo maravilhoso de crescimento, uma linda jornada. Todos agora de pé em nome de Jesus. Vou abençoá-los com as bênçãos que Zacarias queria abençoar o povo. O povo sabia que quando Deus abençoava, sempre acontecia através de um autorizado, quase falei vendedor. Somos verdadeiros vendedores autorizados. Deus levanta homens como os pais são para os filhos. São figuras de autoridade para liberar a bênção. Muitas vezes Deus pode abençoar diretamente, mas muitas vezes na Bíblia Deus usa um pai, um sacerdote, um profeta, um pastor. Até Paulo abre suas cartas com graça e paz, bênçãos. Eu vou abençoar você com as palavras que o sacerdote declarava sobre o povo. Esta semana, mudanças vão acontecer nas suas circunstâncias. Amém? As coisas que o inimigo planejava para você não vão acontecer por causa das bênçãos. Amém? Algumas coisas que colocariam você no lugar diferente, na hora errada, Deus, através das bênçãos, vai colocar você no lugar certo, na hora certa. Levante suas mãos e você representa a sua família também. Nessa semana, o Senhor abençoe você com as bênçãos do pai Abraão, as bênçãos de Deuteronômio 28. O Senhor abençoe o seu entrar e o seu sair. O Senhor o coloque no lugar certo, na hora certa, experimentando todas as bênçãos de Deus. Que o Senhor o abençoe tanto que as pessoas se impressionem e queiram que o mesmo Deus também as abençoe. O Senhor guarde você e os seus amados durante essa semana de todos os perigos e males, de acidentes, de toda enfermidade, dos poderes das trevas e dos homens maus e do poder do inimigo. O Senhor guarde você e preserve de todo o mal. O Senhor faça o seu rosto brilhar sobre você. Seja gracioso para com você. Que você experimente o favor de Deus onde for. O Senhor faça com que tudo que você tocar prospere. O Senhor faça com que seus inimigos que vêm contra você por um caminho fujam por 7. O Senhor faça cabeça e não cauda. Que você empreste, mas não peça emprestado. Que você esteja em cima e não debaixo. O Senhor levante a sua face sobre a família de todos aqueles que me escutam. E conceda a você e aos seus amados sua shalom, paz, saúde, bem-estar. No nome do Senhor Jesus Cristo. E todo o povo diga... Amém. Seja feita a mim segundo a tua palavra, Senhor. Amém. Deus abençoe você. Amo vocês. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.